Graça e paz, irmãos. Que o Senhor nosso Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, esteja abençoando a família, e que essa noite seja uma noite de transformação em nossas vidas, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. O irmão Eiji vai levar a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, meu Deus. Onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. É uma promessa, Senhor, e nós acreditamos nas Tuas promessas. Temos certeza absoluta, Senhor Jesus, que Tu estás aqui nesta igreja, neste instante. Te agradecemos por isso, ó Deus. Te agradecemos porque hoje é um dia de alegria, um dia de lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Um dia de nos colocarmos diante de Ti, um dia de examinar a nós mesmos, um dia de nos abrirmos diante de Ti. Te agradecemos, Pai, sê conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é uma noite de celebração, nós vamos participar da ceia do Senhor. E também nós damos as boas-vindas a você que está do outro lado, prestando um culto a Deus através da nossa live. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida. E que você procure uma igreja para que você também possa congregar e participar em comunhão com os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos nos colocar em pé, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro, na carta de João, Apocalipse, o Evangelho de Jesus Cristo, Apocalipse 1, nós estaremos lendo. E vamos fazer uma leitura responsiva, vai estar no telão, e dá para você ler e meditar. Eu achei muito proveitosa essa mensagem e um alerta para nós. Então diz assim a palavra do Senhor, através do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Revelação de Jesus Cristo. Não, o 2, eu vou ler o 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que
o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Seus pés reluziam como o metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, não tenha medo. Eu sou o primogênito e o último. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Que o Senhor esteja aceitando nesse momento a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso culto que iremos prestar a Ele. Amém. Vamos continuar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos neste momento louvá-los e exaltar ao nosso Deus. A nossa irmã Inajá já disse que hoje é um dia de festa. É um dia onde nós vamos sentar-se à mesa do Senhor, onde nós vamos relembrar a morte do nosso Senhor, o quanto Ele fez por nós. Ele se entregou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui, exaltando e louvando o seu santo nome. Livrar, seu sangue tem poder.
Deus tem o poder. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Esse próximo louvor, nós temos sempre repetido ele. E ele fala sobre o amor de Deus. E ele fala que logo eu, um pobre pecador, quem era eu, quem era você? E eu convido você nessa noite a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Da onde o Senhor te tirou? Quem era você? Eu sei da onde o Senhor me tirou. E eu continuo sendo pecador. Eu continuo sendo falho. E mesmo assim, o amor de Deus, Ele continua sobre a minha e sobre a sua vida. Então, nessa noite, é noite de Santa Ceia. Não é só hoje que nós devemos refletir sobre o amor de Deus,
sobre o que o Senhor tem feito por nós. Nós devemos refletir todos os dias. Então, ao louvar este louvor, que não seja somente da nossa boca para fora, mas que nós possamos viver esse amor de Deus. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador,
tão devedor. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Os irmãos podem sentar-se. A palavra de Deus em Malaquias 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não... Eu vou ler ali, que eu não estou enxergando. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as vossas comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não considereis guardá-las todas. É uma promessa do Senhor. Tem versão que fala: trazei todos os dízimos, né, à casa do Senhor. E é uma ordem do Senhor. E nós, como servos obedientes, devemos obedecer. Então, esse é o momento dos dízimos e oferta. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, deposite, porque é um culto. Quando nós ofertamos também, estamos dizimando em obediência a nossa vida também ao Senhor. E você que está em casa, se você também sentir o desejo no coração, aí está o QR Code, né? E acho que passa aí, né? E o Pix, os irmãos depositem, e o Senhor acrescentará e dará em dobro. Nós vamos agora louvar ao Senhor com mais um louvor. Vamos nos colocar de pé? vivendo em mim.
dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ó querido Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento pedir perdão para que o Senhor ouça as nossas orações, o desejo do nosso coração, para que o nosso culto suba como cheiro suave aos Teus olhos, ó Deus. Ó querido Deus, nós também rendemos graça por esse momento, ó Deus, onde os Teus servos puderam ter a oportunidade de depositar aquilo que é Teu, Senhor. Nós Te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor realmente tem feito essa promessa se cumprir em nossas vidas. O Senhor tem aberto as janelas dos céus e bênçãos sem medidas têm sido derramado sobre as nossas vidas. Também a bênção da salvação. A bênção que nós podemos nesse momento participar, Senhor, desse memorial que o Senhor nos deixou e nos alerta que nós devemos estarmos preparados para a Tua volta. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz em favor, Senhor, dos nossos pecados, para nos perdoar. Nós somos totalmente gratos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. Quero convidar a irmã Maria José, irmão Rubens, diáconos da nossa igreja, para vir nos ajudar na distribuição da ceia. O texto de Marcos, capítulo 14, a partir do 12, diz o seguinte: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus consultaram: onde desejas que façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhe: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram à entrada da cidade e encontraram tudo como Jesus havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Toda a preparação para a Páscoa e para a última ceia, ceia que Jesus instituiu, Ele mesmo nos orientou a estar repetindo periodicamente esta celebração, onde o pão representa o corpo de Jesus e o vinho, nesse caso aqui representado o suco de uva, representando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E todas as vezes que nós participarmos dessa celebração, irmãos, nós temos que, na nossa mente, tirar uma fotografia de Jesus na cruz, porque é essa a lembrança que nós devemos ter.
do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Um sacrifício maravilhoso, motivado pelo amor, pela graça de Deus sobre nós. Então, quando você comer do pão, beber do cálice, lembre do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não foi fácil, mas foi um presente de Deus para nós. Nós vamos estar distribuindo ao mesmo tempo o pão e o cálice, e depois nós cearemos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós
Pegue o seu pão e vamos orar, agradecendo a Deus porque Ele enviou Jesus para entregar o seu corpo para ser dilacerado em nosso favor. O diácono irmão Rubens, ore. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Senhor Jesus, para lembrar da Tua morte até que venha. Senhor, que nossos corações estejam propícios para receber, Senhor Jesus, essa bênção nas nossas vidas. E assim, Pai, eu oro para que todos aqui também estejam em iguais condições, Pai, de estar juntos neste momento para participar dessa comemoração, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos todos do pão. Pegue o seu cálice aí. Vamos orar com a diaconisa, a irmã Maria José, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus e Ele ter derramado o seu precioso sangue em nosso favor. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade, Jesus querido. Como é bom estarmos aqui na Tua presença, como é bom, Senhor, estarmos unidos, reunidos para este momento tão especial. Nós já te louvamos, nós já te bendizemos, te engrandecemos nesta noite. E eu creio, Senhor, que os nossos corações estão cheios de gratidão por este amor, Senhor, por este amor tão grande, por essa infinita graça. Essa graça, Senhor, que nos alcançou mesmo sem merecermos, ó Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, que nós nunca venhamos, ó Pai, esquecer desse sacrifício. Que o Senhor nos lembre todos os dias, Senhor, deste amor tão grande. Que o Senhor continue alcançando vidas, salvando, Senhor, trazendo, Senhor, para que elas possam também, Senhor, participar deste ato solene, Senhor, dessa oportunidade tão tremenda. Te louvo, Senhor, te exalto e te engrandeço, ó Pai, em nome de Jesus, por esta riquíssima oportunidade. Amém, Senhor. Em memória do sacrifício de Jesus, bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de participar mais uma vez da celebração da ceia do Senhor, aguardando aquele momento em que estaremos no reino dos céus, celebrando contigo presencialmente. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns visitantes. Você que está próximo de um visitante, pergunte o nome e apresente ele para a igreja. Deus te abençoe. Alexandre, Deus te abençoe. O Alexandre vem até as quartas-feiras, né? Deus te abençoe. Mais alguém? Estou vendo um rosto diferente ali, o irmão. Já veio, né, outras vezes. Deus te abençoe, volte mais vezes, viu? Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Nós agradecemos a Deus, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Os irmãos continuem orando pela vida da irmã Naide, que está enlutada com sua família. E também os irmãos estejam orando pelos que estão enfermos, pelos que precisam de socorro, que o Senhor visite e socorra os seus filhos.
Nesse momento nós chamamos as crianças para vir à frente. Vamos estar orando por elas. Irmã Cleide, faça favor. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor. Neste momento, Senhor, para pedir que o Senhor venha abençoar a vida das nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada uma delas, ó Pai. Que muitas delas, Senhor, já estão de férias. Que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, possa cuidar, Senhor, delas, Senhor, neste momento. Muitas já estão viajando, Senhor, como a Livinha, Senhor, que foi ver a sua avó, Pai. Que o Senhor possa guardá-la, Senhor, juntamente com a sua família, ó Pai. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir a mente das nossas crianças, Senhor, para aprender mais de Ti, ó Pai. Que elas possam subir, Senhor, para o culto deles, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e possa guardá-la, Senhor, na tábua do seu coração, Pai. Abençoe, Senhor, a professora que vai subir com eles, Senhor, e que eles possam, Senhor, entender tudo aquilo, Senhor, que vai ser passado para eles, Pai. Abençoe cada um, Senhor, que está disposto, Senhor, a Te servir, Senhor, nesse ministério que é tão importante, Senhor, dentro da igreja, Pai. Porque sabemos, Senhor, que da boca das crianças saiu perfeito louvor, Senhor. Por isso que o inimigo, Senhor, é tão furioso pela vida delas, Senhor. O mundo está aí, Senhor, querendo estragar. Mas estamos, Senhor, de joelhos, Senhor, pelas nossas crianças. E Ele não vai ter poder sobre a vida delas, Senhor. Abençoe cada pai, Senhor, que traz os Teus filhos para a Tua casa, Pai. Que eles possam, Senhor, crescer, Senhor, em Tua casa, na Tua graça, em sabedoria, em amor, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã a igreja esteve servindo café para aqueles que estão desprovidos de uma residência, e o Senhor, tenho certeza que operou grandemente nos corações que ouviram a sua palavra. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Você é o nosso convidado, venha interceder conosco. Os dias são maus e nós precisamos estar diante da presença de Deus, levando os nossos pedidos, suplicando a Deus pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelo nosso país. Também, todos os domingos, às 9h, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Você também é o nosso convidado. Venha estudar o Sermão do Monte. São lições maravilhosas que nós aprendemos muito. Hoje não teve a Escola Bíblica Dominical por causa da ação social, mas no próximo domingo a Escola Bíblica Dominical volta ao normal. Nós vamos ter um momento de intercessão, um momento importantíssimo dentro do culto, em que nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas palavras até o trono de Deus e falamos com Ele. Irmãos, nós temos respostas de oração, muitas, do que nós temos falado com Deus, e por isso é necessário orarmos. Quarta-feira venha, 19h30, e vamos orar nesse momento. Vou deixar 2 minutos, 3 minutos para você orar nesse momento. Ore pela sua família, ore por você mesmo, ore pela nossa igreja,
Olhe pela irmã Naide, que está enlutada. Ore por aqueles que estão com problema de saúde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a vida desta igreja, Pai. Queremos te pedir por aqueles que estão nos ouvindo pela live, Senhor, estão em casa, mas estão precisando de uma intervenção do Senhor. Visite a eles, onde quer que estejam. Visite os teus servos aqui também, que acabaram de colocar diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades e até as suas aflições. Ó Deus, nós queremos nos derramar diante do Senhor e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós pedimos uma bênção pelas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor abençoe de uma forma especial, para que as famílias possam a cada dia mais estar mais unidas. Maridos amando mais suas esposas, esposas amando mais seus maridos, filhos obedecendo mais os seus pais, pais orientando seus filhos. Ó Deus, visite cada lar, cada família. Pedimos em especial pela vida da irmã Naide, que está de luto, Senhor, pela sua irmã e mais recentemente pelo seu filho, o Ivan. Ó Deus, visite a tua serva, console aquele coração dela e de toda a sua família, meu Pai, porque sabemos que a dor é imensa, é intensa, e só o Senhor na nossa vida para poder nos acalmar, nos consolar e confortar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela recuperação, pelo tratamento já concluído da irmã Jane Maciel, que o Senhor agraciou a ela com a cura.
Agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre a vida da Luciane, que já alcançou também a sua restauração, e somos gratos. Obrigado pela vida da Zene, ó Deus, que já passou pelo transplante e agora está com uma qualidade maior e melhor de vida, está se recuperando, mas o milagre o Senhor já fez na vida dela. Te agradecemos pela vida do irmão Tonhão, ó Deus, que já passou pela cirurgia, está se recuperando, já está aqui conosco, Senhor. Ó Deus, e queremos continuar te pedindo pela vida do irmão Marcos, ó Deus, que ainda está em tratamento, mas que o Senhor complete a obra, porque o Senhor não faz nada pela metade. Nós sabemos que a obra iniciada o Senhor completa. Pedimos pela vida do teu servo, que o Senhor restabeleça a sua saúde, que é tão importante para trabalharmos, para te servirmos, para vivermos. Obrigado, porque a nossa saúde é resultado da graça do Senhor sobre a nossa vida, meu Pai. Ó Deus, obrigado pela ação social que nós tivemos hoje pela manhã. Aqueles corações que receberam o pão material, mas também receberam o pão da vida, que é Jesus Cristo, que ouviram uma pequena porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Podem não estar aqui esta noite, mas alguns deles vão se lembrar do que nós fizemos, do que nós falamos e do que elas sentiram. Desperta a tua igreja para trabalhar a cada dia mais para o Senhor, meu Pai. Abençoe todos os ministérios desta igreja, Senhor, e que possamos a cada dia mais nos envolvermos no trabalho da tua obra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para essa maravilhosa obra do Senhor. Quero te pedir, Senhor, pela tua palavra, que será lida, que será explanada nesta noite, e que esta mensagem possa encontrar guarida, possa encontrar um lugar secreto, um lugar onde possa se guardar e praticar a tua palavra, porque ela é igual a uma espada de dois gumes, mais penetrante, que vai até a divisão da alma e do espírito, que ninguém sabe direito onde é, mas ela vai e corta. Fica conosco, Senhor, nesta noite, e fala com cada um de nós, Senhor, individualmente. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a todos a se colocarem em pé, abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, de 4 a 8. Efésios capítulo 2, de 4 a 8. Nós meditaremos na palavra do Senhor nesta noite, no tema a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus na sua vida. Efésios 2, de 4 a 8. Nos diz o seguinte: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, essa semana eu vi um vídeo na internet de uma irmã, uma senhora, que estava com Alzheimer. E perguntaram para ela: você conhece, sabe quem é o seu marido? Ela falou: não sei. O seu filho, você sabe quem é o seu filho? Não sei. E Jesus? Ela respondeu: é meu Salvador. De Jesus ela lembrou, com Alzheimer, mas lembrou. Irmãos, espero que isso não aconteça com vocês, mas se um dia vocês ficarem com Alzheimer, esqueçam todas as mensagens, mas não esqueça essa de hoje, porque vai falar sobre a ação da graça na sua vida, e ela é tão viva, ela é tão real, que a gente não pode esquecer da graça de Deus, jamais. Graça é uma benevolência que vem da parte de Deus e que não é merecida. E Deus, em sua infinita sabedoria, Ele colocou no primeiro versículo da Bíblia, graça, e colocou no último versículo da Bíblia, graça. Em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, onde está a graça aí? Na criação. Ele deu os céus e a terra para nós habitarmos. Ele deu vegetação. Quando você estiver comendo arroz, feijão, salada, lembre que isso veio de onde? Veio da terra. Carne veio do animal que se alimentou de alguma coisa da terra. Então isso é graça. E o último versículo, Apocalipse 22:21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. É o último versículo. Fala de graça. Do primeiro e do último versículo. E a Bíblia está recheada de graça. Acabamos de ver que a salvação é pela graça. De graça. De graça recebeste, de graça dai. A salvação é de graça e pela graça. Praticamente tudo que a gente vê durante o dia, irmãos, é graça de Deus. Agora eu queria perguntar para vocês, só para você lembrar essa semana que passou, sábado, sexta, quinta, retroagindo. O que Deus te deu essa semana que você não merecia? Começa a pensar. Esquece o que você merecia. Não, o que você merecia não é graça. É merecimento, é outra coisa. Mas alguma coisa que você recebeu de Deus e você não merecia. Não precisa falar. O que será que Deus ainda tem a nos dar e que nós não merecemos? Quando isso acontecer, você lembra que é graça. Tudo é pela graça. Um fato curioso, que todas as religiões, todas, falam sobre amor, misericórdia, bondade, Deus. Mas só tem uma que fala sobre graça. Só o Evangelho de Jesus fala sobre graça. Nenhuma outra fala. E
deveria falar, porque é tão importante. O fato de você estar aqui, estar vivo, é graça. Não precisa pensar, mas o que foi que Deus me deu? Me deu uma casa, me deu um carro que eu não merecia. Pense em coisas menores. Você se alimentou hoje? Creio que sim. Vocês estão vestidos? Dá para ver que sim. Isso é graça. O fato de você ter se alimentado hoje é graça. O fato de você ter sido curado é graça. O fato de você estar empregado é graça. O fato de você ter esperança de algo que ainda vai acontecer. O fato de você ter sonhos e alimentar sonhos, isso é graça. Tem gente que já perdeu os sonhos, a esperança. Se você tem tudo isso, então você tem a graça de Deus. Então esqueçam de tudo, mas não esqueçam da graça. É um presente que Deus te deu e que você não merecia. Vamos ver quantas ações da graça de Deus tem na sua vida. Primeiro, a graça te salva. Olha que só aqui, irmão, só nesse ponto aqui a gente poderia parar, agradecer a Deus e ir embora para casa. Falar, Senhor, obrigado pela salvação, que é pela graça, que eu não merecia. Pelo meu pecado eu merecia o inferno. Mas Deus, pela sua infinita graça, nos deu o céu. Ninguém merece o céu, irmãos. O céu foi uma conquista de Jesus na cruz. Nós lembramos agora a morte dele. Não foi merecimento nosso. Tito 2, a partir do versículo 11, diz o seguinte: salvação. Efésios 2, 8 fala, mas Tito também fala sobre a salvação pela graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então é pela graça que nós somos salvos. Se você pensou que era por suas ações, por suas atitudes, irmãos, depois de convertido, a graça superabundou em nós. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o que ele fala assim de renunciar à impiedade e às paixões desse mundo, irmãos, isso nada mais é, isso não é pagamento, tá? Isso não faz, a gente não faz mais do que obrigação de viver uma vida santa, justa, pura. Por agradecimento da ação, da graça salvadora de Deus através de Jesus. Se a gente pudesse materializar o amor de Deus, materializar, seria graça. A graça é a materialização do amor de Deus. Porque tudo que Ele dá é pela graça. E a salvação é um ato de Deus, que é movido pela graça. Porque se fosse assim, por merecimento, ele fala assim, eu vou dar para o ser humano só o que ele merece. Estaríamos perdidos, mas pela graça somos salvos. As nossas obras são importantes, mas elas não salvam. Fizemos uma bonita ação social hoje de manhã, aqui, mas bonita, mas ela em si só, por si só, não salva ninguém. Mas os salvos têm boas ações, boas atitudes. E é bom termos boas ações. Nós, pelas nossas ações, não conseguimos nos salvar.
A salvação, ela não tem uma participação humana. Eu digo assim, na salvação. Para o processo da salvação, a gente precisa abrir o coração e aceitar Jesus como Salvador. É só isso, mas todo o processo foi feito. O caminho da cruz foi feito. O envio de Jesus foi feito, tudo foi feito. Só resta a nós. O que a gente precisou fazer para ser salvo? Receber a graça de Deus, abrir o nosso coração e receber Jesus como Salvador. Bastou somente esta pequena ação nós. Mas o autor, consumador da nossa salvação é Deus. Ele é autor. Ele que planejou. Desde a queda do homem, ele já planejou. Deus é sábio, sabedoria infinita. Ele já pensou, como é que eu vou resgatar o homem? Mas lá, mesmo no Éden, fazendo roupas para Adão, para Eva, ele planejou pela graça. Isso foi pela graça, que um dia ele enviaria Jesus na plenitude dos tempos e ele esmagaria a cabeça da serpente, mataria a morte. Outra ação da graça na nossa vida, meus irmãos, é que a graça te fortalece, te deixa forte como uma águia. Segundo Timóteo 2:1 diz: tu, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça que nos fortalece, irmãos. A graça nos dá forças para evitarmos entrar em provocação com o diabo. O diabo, tenho certeza que te provoca de manhã, de tarde e de noite. Não entra nessa provocação. Apele para a graça de Deus. Senhor, me dê da tua graça. E às vezes o diabo, ele não usa esse personalizado, ele usa pessoas. Aí você fala assim: Senhor, me dá paciência com essa pessoa. Senhor, não deixa eu pagar na mesma moeda para esta pessoa. Senhor, não deixa eu entrar em provocação. A graça nos dá forças, irmão, para nós não magoarmos ninguém e não fazermos ninguém chorar. É a graça que faz isso na nossa vida. A graça de Deus nos dá força para suportar as aflições do dia a dia. E quando você estiver passando por alguma aflição, Senhor, fala assim em oração: Senhor, me dá da tua graça. Me dá porque eu preciso, porque eu de mim mesmo sou fraco, mas eu preciso da tua graça. Estou passando por um momento difícil, Senhor, então, e é só o Senhor. Tem momentos que a gente faz tudo o que era possível fazermos. Aí a gente fica até, estava conversando com a irmã Maria José na hora do café sobre isso. E tem hora que a gente perde o sono, mas não é por falta de fé. E de não crer na graça de Deus. Mas é que a gente fica assim, pensando: como Deus vai me ajudar? Como que Ele vai me tirar dessa aflição? Como será? Porque você já fez toda a sua parte. Aí fala: Senhor, agora é com o Senhor. Agora eu sou dependente da tua graça. E aí você pede forças a Deus para que a graça dele não nos deixe de desistir da vida. Tem gente desistindo da vida. A graça de Deus reforça a nossa esperança em Deus. É a graça que faz isso. Presente de Deus atuando na nossa vida. Se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente.
Se você precisar da graça de Deus, a mesma coisa. Senhor, me dá da tua graça, pela graça e de graça. Quando você se sentir fraco, mas aí você vai se sentir forte. Terceiro lugar, uma outra ação da graça. Só essas duas aqui já bastaria, né? Mas a graça que te basta. 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi uma resposta de Deus para o apóstolo Paulo, dizendo que por mais aflições que ele estivesse passando, Deus estava dizendo assim para ele, ó, a minha graça te basta. E eu creio que o apóstolo Paulo entendeu bem, porque ele chegou o momento de estar preso, acorrentado, ele e Silas numa prisão, e eles ali cantavam louvores. Como que alguém preso injustamente, sendo açoitado, machucado, e ele ainda ter essa condição de louvar a Deus na prisão? Isso é graça. A graça de Deus nos basta. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você é fraco, aí é que você é forte. Você é fraco porque você está despido, você está nu da sua prepotência, orgulho, inteligência. E aí você se torna forte porque você, fraco de si mesmo, mas forte porque Deus inunda o seu ser, inunda a sua vida. A graça de Deus nos basta, meus irmãos, porque ela supre tudo o que precisamos, seja material, seja espiritual e seja emocional. A graça atua nesses três campos, irmãos. Por isso que ela nos basta, porque ela é suficiente, ela é completa, não precisa de mais nada. Por isso que eu falei para vocês, se vocês não lembrar de mais nada, de nenhuma pregação minha, lembra dessa, lembra da graça, não por causa da pregação em si, mas por causa da graça. A graça é suficiente, não precisaríamos de mais nada se tivéssemos só a graça, é isso que ele quer dizer. Você quer isso, você quer aquilo, outro, mas a minha graça te basta. Quando você se vê assim pedindo muita coisa para Deus, né? É lógico que deve pedir mesmo, mas você pede muita coisa para Deus, mas não esquece no final de pedir da graça. Aliás, se você pedir no começo, você nem precisa pedir mais nada. Por quê? Porque a graça de Deus te basta. Ela é suficiente, é completa, completíssima. Então é por isso que a gente, se tiver a graça, nós já temos tudo. Você tem a graça de Deus? Não, você não tem nada então. Você tem a graça de Deus? Tem, você tem tudo. Porque a graça de Deus é completa em si mesmo. Você sabia que a graça de Deus também nos corrige e nos disciplina? A gente pensa assim, não, graça de Deus é só presente. Disciplina é um presente de Deus. Correção é um presente de Deus. É graça também. E olha que muitas vezes a gente precisa dessa correção. Os nossos filhos precisam, mas nós também, como filhos de Deus, precisamos da correção e da disciplina de Deus. E se você dizer, um dia você fala assim, pastor, eu estou na prova. Eu estou passando por uma prova. Eu digo, irmão, ou irmã, glórias a Deus, isso é graça. Se Deus está te provando, você deve levantar as mãozinhas para o céu e agradecer. Senhor, obrigado. Se alguma coisa der errado na sua vida, é porque Deus não queria. Isso é graça. Não é só porque dá tudo certo
Pode ser que alguma coisa dê errada, e muito errada na sua vida, e você, Senhor, obrigado por ter dado tudo errado, porque foi graça. Passou um flash agora na minha mente de um colega, que ele estava dando um treinamento em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e ele precisaria vir trabalhar em São Paulo no dia seguinte. Ele se atrasou no treinamento e falou para a secretária: remarca essa viagem para mim, que eu vou perder o voo, não vai dar para mim ir. Remarcou. O voo que ele pegaria de Porto Alegre para Congonhas foi aquele da TAM que explodiu, que bateu na edificação lá da própria TAM. Não sei se vocês lembram, já faz algum tempo. Ele contando para mim: Otaviano, Deus me livrou da morte, porque era para mim vir naquele voo, atrasou, remarquei, estou vivo. O fato de ter coisas erradas, perdi o voo, perdi um negócio, perdi um emprego. O fato de você perder algo não quer dizer que seja mal em si mesmo, pode ser que seja a bênção, pode ser que seja a graça de Deus te livrando de alguma coisa. A graça de Deus nos aperfeiçoa quando nós nos sentimos fracos. Aperfeiçoamento. É isso que a graça faz na nossa vida. Outra ação de Deus que é super importante, meus irmãos, a ação da graça na nossa vida é que a graça te perdoa. Mas pastor, não é Jesus que perdoa? Ele perdoa, mas é pela graça. Porque você não merecia perdão, coisa nenhuma. Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue de Jesus, e perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O perdão é pela graça, é de graça. Você não paga nada, salvação você não paga nada. Ah, pastor, tem que dar dízimo e oferta. Isso aí não é pagamento, isso é mandamento. Você está cumprindo uma ordem. Pagar, você é de graça. O perdão, coisa mais bonita na nossa vida é você receber o perdão. Portanto, se alguém pediu perdão para você e você não perdoou, vai lá e perdoa. Ah, mas pastor, não gosto daquela pessoa, não suporto. Vai lá. Assim como você foi agraciado pela graça, seja gracioso também e perdoe. Você recebeu o perdão de graça. De graça recebeste, de graça dai. Vai lá e perdoa. E se você tiver que ir até alguém pedir perdão, vá. Peça perdão. Você vai se sentir mais aliviado. Mesmo que a outra pessoa não perdoar, mas aí é um problema dela. Mas se você for até lá e pedir perdão, você vai tirar um peso grande da sua consciência. Porque pela graça Deus já nos perdoou. A graça, importante saber, irmãos, que não anula a justiça de Deus. Não é porque nós somos perdoados e que agora a justiça de Deus faz parte do caráter de Deus. A graça cobriu a justiça. Não cobriu. Hebreus 10:31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A graça de Deus nos leva para o céu, e é ela mesma. A graça de Deus cancelou as nossas dívidas. Sabe o que é você ter? Você está devendo no SPC lá, puxar o extrato lá, você deve um monte e de repente você recebe a graça do perdão, por exemplo, e chega o extrato lá, está limpo, está zerado. Que coisa maravilhosa. Foi isso que Deus fez conosco. Ele pagou as nossas dívidas pela graça. A graça de Deus nos livrou do inferno, porque era para lá que nós estávamos indo.
A graça de Deus perdoa o imperdoável. A graça de Deus justifica o injustificável. A graça de Deus abençoa quem não merece. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos abençoa todos os dias. Quando você recebe uma bênção, na realidade você está recebendo é graça. É pela graça e é de graça. E agora o que resta a nós fazermos? Esse quinto e último ponto que eu quero trazer para os irmãos, eu quero chamar todos para uma gratidão. Gratidão por quê? Pela graça. Tantos benefícios que nós vimos aqui na nossa vida. Quanta coisa importante. O que resta a nós fazermos? Hebreus 12, 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus está dizendo para nós assim, ó: sede santo porque eu sou santo. Se a gente for comparar entre débito e crédito, nós estamos no lucro. Porque o que Deus pede para nós é pouco. O que Deus fez por nós foi muito. É muito. Mas o que Ele pede de nós? Buscai a paz com todos. Irmão, se você tem condições de buscar a paz, por que buscar a guerra? Seja aquela pessoa do deixa para lá, deixa disso. Seja aquele que vai afastar um ao outro. Por que vocês estão brigando? Seja agente da paz, agente pacificador. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Até quando nós teremos a graça de Deus? Até quando vocês acham que nós vamos ter? Olha, a resposta que eu tenho para você é para sempre. A graça de Deus é para sempre. Até o dia que a gente partir deste mundo. E a nossa santificação, meus irmãos, é apenas um reconhecimento, ainda que pequeno, pela graça de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você seja santo. Não como eu sou santo. A palavra não diz, sede santos como eu sou santo. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Se fosse pedir, seja santo como eu sou santo, você ia falar, é muito difícil. É impossível ser santo como Deus é santo. Mas ser santo porque Deus é santo, isso é plenamente possível. É possível. A santificação, ela valoriza a graça que está agindo em nós. E a santificação é o mínimo que nós podemos fazer em retribuição à graça de Deus. Irmãos, nunca esqueça disso. Nunca esqueça da graça de Deus na nossa vida. E agradeça sempre pela graça. Aliás, a palavra agradecer, graça está no meio. Agradecer. Por que nós temos que agradecer pela graça? Porque é um presente que a gente não merecia. O mínimo que você faz quando alguém te dá um presente, quando é um presente que você merece, a pessoa não fez mais que a obrigação de me dar. Mas, e quando eu não mereço? E que na maioria das vezes eu não mereço nada. De Deus eu não merecia nada, irmãos. Mas Ele, pela graça, nos deu foi tudo. Quanta coisa nós vimos aqui, irmãos, nesta noite, que nós conseguimos de Deus, pela sua infinita graça. Ela não tem fim, é grande, é imensa.
Eu digo para vocês que a graça de Deus é maravilhosa. É o que nós vamos cantar no final do culto. Maravilhosa graça. Porque a graça de Deus é realmente maravilhosa. É tudo na nossa vida. Quando a gente começa a pensar e entender biblicamente o que é a graça, a gente fica de queixo caído, porque a gente só vê as pessoas falando de graça, graça, mas não entende. E graça de Deus é isso. É algo que você não merecia, você merecia, na realidade era um inferno, e de repente Ele te dá o céu, te dá um lugar maravilhoso. Quando você estiver passando por aflições, peça e apele para a graça de Deus, porque ela está no seu dia a dia, está no seu respirar, está no seu... Amanhã, quando você levantar, amanhã de manhã, você fala assim: Senhor, obrigado pela tua graça, porque você acordar, levantar de manhã é graça. Quando você estiver caminhando suas próprias pernas, você agradeça a Deus, porque isso é graça. Quando você sentir dor no seu corpo, alguma coisa, isso é graça. A dor, ela está avisando alguma coisa no seu corpo que não está bem. Isso é graça, irmãos. O próprio corpo me avisando que eu não estou bem, que eu preciso tomar uma providência, isso é graça. Quando você for tomar sol amanhã, você fala: Senhor, eu não paguei por esse sol, estou produzindo vitamina D, tomando sol. Quando tiver chuva, você fala: Senhor, obrigado pela chuva, porque ela molha a terra, ela dá fruto. Quando você estiver comendo, você também agradeça pela graça. Enfim, a graça vai estar sempre na nossa vida. Agradeça sempre a Deus por essa maravilhosa graça. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer imensamente pela tua graça e pela tua palavra que fala do início ao fim sobre a tua maravilhosa graça. Muitíssimo obrigado, Senhor. A tua graça nos basta, a tua graça é tudo na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, por esta maravilhosa graça que o Senhor nos dá diariamente, pela salvação, pelo perdão, por tantas maravilhas. A tua graça nos basta, porque ela é tudo. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, pela tua infinita graça, pelo teu amor imenso. O Senhor verbalizou em amor, mas executou em graça, palavra e ação. Maravilhosa graça. Muito obrigado, Pai, e que possamos entender a cada dia e agradecer, ser gratos pela graça. Muito obrigado, meu Pai. Nos abençoe. Não deixe, Senhor, esquecermos desta mensagem desta noite, que falou sobre a ação da tua graça na nossa vida, meu Pai. Não nos deixe esquecer. Podemos esquecer tudo, mas não deixe esquecermos da tua graça sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar Maravilhosa Graça.
É quem traz paz ao caos dos homens, é o escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.